Então, vimos que eu tentei definir dois tipos de propriedades, as propriedades categóricas e as propriedades disposicionais. Agora, tem várias possibilidades em relação às posturas metafísicas, ontológicas, a respeito dessas propriedades. Tem aqueles que defendem uma ontologia monádica, quer dizer que aceitam a existência de um só tipo de propriedades. E aí tem duas possibilidades. Tem aqueles que aceitam a existência apenas das propriedades disposicionais e aqueles que aceitam a existência apenas das propriedades categóricas. E que as propriedades, para aqueles que defendem uma ontologia monádica, as propriedades disposicionais, por exemplo, para os realistas categóricos, que admitem a existência somente das propriedades categóricas, as propriedades disposicionais são redutíveis, ou definíveis, a partir das propriedades categóricas, certo? Não é que as propriedades disposicionais não são reais, mas a realidade das propriedades disposicionais apoia-se sobre a existência de propriedades categóricas. Por outro lado, tem aqueles que dizem que as propriedades fundamentais são as propriedades disposicionais e que as propriedades categóricas são redutíveis a propriedades disposicionais, certo? No que me diz respeito, eu tentarei defender uma ontologia dualista que admite a existência tanto de propriedades disposicionais quanto propriedades categóricas, mas que as primeiras não são definíveis a partir das segundas e também as segundas não são definíveis a partir das primeiras, ok? Então vejamos primeiro uma ontologia categórica proposta por alguns filósofos que são chamados de realistas categóricos por eles ou de categoricalistas por Bird. Então, para eles, todas as propriedades disposicionais são redutíveis a propriedades categóricas. Então, aqueles filósofos não negam a existência das propriedades disposicionais, mas eles afirmam que estas podem ser definidas apenas a partir de propriedades categóricas. Então, à primeira vista, a definição bicondicional das disposições, certo? A definição bicondicional das disposições parece resolver o problema, mas o problema não está resolvido, porque ainda que as propriedades A, T, M possam ser caracterizadas exclusivamente por propriedades categóricas, vamos admitir isso, isso não prova que a propriedade disposicional seja redutível a essas propriedades categóricas, por causa da presença do quadrado aqui, como já acrescentei, ok? Então, essa redução, segundo Bird, segundo eu, segundo outros filósofos, não funciona. Então, é necessário para a redução das propriedades disposicionais a propriedades categóricas que não haja recurso nenhum a modalidades, ok? Senão a disposição entram, de um certo modo, aqui, ok? Ora, os neorregularistas, os empiristas, como os necessitaristas contingentistas, ADT, rejeitam a realidade independente das propriedades disposicionais, certo? O Psilos, por exemplo, que é o defensor de uma concepção regularista, não aceita a
existência independente das propriedades disposicionais. Também os contingentistas ADT são categoricalistas. Eles aceitam que as propriedades disposicionais sejam redutíveis a propriedades categóricas. Então, como vimos, para os defensores da concepção ADT, os universais F, E e G são ligados pela relação de necessidade N. E N, essa relação de necessidade, é considerada como uma propriedade que não é uma propriedade disposicional. Porque, de fato, essa relação entre os universais F e G é eterna. Ok? Não indica uma disposição de F ser necessariamente ligado com G. Essa relação de necessitação está lá. Não é uma disposição. Então, as propriedades modais não são inerentes, segundo a concepção NG, mas elas são impostas exteriormente por meio dessa relação. Então, se um contrafactual é verdadeiro, é porque existe uma relação de necessidade entre as propriedades que são mencionadas no contrafactual. Por exemplo, se o sal se dissolve na água, é porque existe uma relação de necessitação, segundo ADT, estou falando de ADT agora, é porque existe uma relação de necessitação que liga a propriedade de ser sal e a propriedade de dissolver-se na água. Ok? Também os neorregularistas, assim como os necessitaristas, contingentistas, porque a relação de necessidade aqui é contingente, segundo os necessitaristas ADT, certo? Esses filósofos compartilham uma posição metafísica fundamental, o categorialismo. Então, para Brian Ellis, essa posição implica uma filosofia da natureza que a considera como essencialmente passiva. Tal era a posição dos pais fundadores, não padres fundadores. Alguém me apontou e agradeço que em português tem uma distinção entre pai e padre, o que não existe em francês e italiano. Então, os pais fundadores da ciência moderna mantenham que a natureza é essencialmente passiva. Então, o que os corpos têm, as entidades que compõem a natureza têm propriedades categóricas, certo? E essas propriedades categóricas não fazem com que essas entidades agem ou tenham a possibilidade de agir de uma certa maneira. O que faz com que as entidades agem ou podem agir de uma certa maneira é isso, essa relação de necessidade imposta por fora, externamente. Então, os seres naturais não são dinâmicos por si, não tem neles nenhuma fonte de atividade. Somente as leis determinam o comportamento das entidades naturais. Isso é uma herança da filosofia cartesiana e mais geralmente mecanista, segundo a qual a natureza é governada por leis, eventualmente decretadas por um Deus legislador. É o caso da filosofia de Descartes. Porém, naturalmente, os defensores hoje do categorialismo negam que as leis científicas tenham um valor moral ou normativo. Mas visto que as propriedades categóricas são desprovidas de qualquer poder, o comportamento das entidades naturais deve ser um dado meramente factual ou, para os regularistas, ou o resultado de uma necessidade externa, às entidades que exemplificam essas propriedades categóricas FG. É bem abstrato a metafísica, por isso que é gostoso.
Não? Vocês me estão acompanhando? Ok. Então, resumindo, o realista categórico sustenta que as únicas propriedades fundamentais são as propriedades categóricas, mas vimos que as propriedades disposicionais não podem ser reduzidas, isto é, definidas a partir apenas de propriedades categóricas. Em consequência, seja o regularista ou o necessitarista, o realista categórico adota uma visão essencialmente passiva da natureza. As entidades são desprovidas de qualquer dinamismo interno. Processos naturais são simplesmente descritos pelos regularistas ou alternativamente impostos por uma relação de necessidade externa entre universais categóricos. Okay?